E aí, gente, tudo bem? Então, esse vídeo vai ser a parte 1 de tudo que vocês têm que saber a respeito do quarto ano, tudo que vocês precisam comprar, saber, se preparar e tudo. Na verdade, é a segunda tentativa de fazer o vídeo, porque eu gravei sobre tudo e deu 30 minutos de vídeo. E pra não ficar cansativo pra vocês, eu decidi regravar e dividir certinho em duas partes, né? Eu vou começar sobre como é na sala de aula e na parte 2 eu falo sobre os estágios. Então, na sala de aula, nós temos as matérias clínica, que é medicina 1, cirurgia 1 e também gineco e obstetrícia. E além disso, a gente tem as pequenas, que vai ser oftalmo, dermato, medicina de imagens, toxicologia terapêutica, ética médica 2 e traumatologia e ortopedia também. Dessas matérias, as 3 maiores, que foram as 3 primeiras que eu falei, que é gineco, medicina 1 e também cirurgia, essa que a gente vai para estágio, mas como eu falei a respeito do estágio, eu vou falar no vídeo 2. Eu vou começar fazendo comentários sobre cada matéria, sobre como que foi em cada uma, a experiência com cada uma, né? Então, como vocês viram na capa do vídeo, é muito livro para comprar para o quarto ano, mas todos os livros são importantes. E aí eu vou falar também para vocês não cometerem os mesmos erros que eu cometi a respeito desses livros, né? Enfim, começando com obstetrícia e ginecologia. Obstetrícia, o livro que a gente utiliza é esse aqui, é o Schwartz. Ele é um livro enorme, mas pode ter certeza que você vai precisar ler pelo menos 80% dele. Porque além de usar para sala de aula, que esse é o livro base do doutor, né? Também é utilizado nas entregas dos estágios, porque no estágio de gineco-obstetrícia a gente tem entrega a cada 15 dias. E os assuntos das entregas caem nas parciais. E aí também o doutor praticamente tem esse livro na cabeça dele. Então, como começa o ano com o assunto de obstetrícia, não começa com ginecologia, começa com obstetrícia. Então, esse tem que ser o primeiro livro praticamente a ser comprado, porque ele já no primeiro dia de aula, ele já dá... ele já começa a dar aula. Então, é assim, ele fala assim... se você vai na aula, então escute o que ele fala. Se ele autorizar, você grava. Se você não vai na aula, não é pra ler slide, é pra ler isso aqui, ó. Porque é isso aqui que ele fala. Então, é um livro que sim ou sim você tem que ter, né? Como que eu fiz durante esse ano? Eu gravava a aula e aí também marcava aqui qual que era o assunto. Por exemplo, para a primeira parcial eu marquei de rosa os temas, então tudo que tem aqui de rosa é assunto da primeira parcial. E aí vocês podem fazer uma coisa que eu não fiz, né, porque eu vou dar dicas de acordo com os meus erros sobre esse ano em relação à obstetrícia. O que vocês fazem? Estudem, é uma coisa clichê, mas sério, funciona. Estudem todo dia depois da aula. Vocês têm o livro? Vocês têm o áudio? Então, perfeito, porque vocês não vão precisar do slide dele. Você vai gravar a aula, vai levar o livro para a aula, marcar, né, qual foi o assunto que você teve. Chegando em casa, você vai escutar o áudio da aula e acompanhar com o livro e fazer um resumo e complementar com o livro que for necessário para você, quando chegar perto das parciais, já que as parciais sempre são todas muito próximas uma da outra. Então, quando chegar na época dos parciais, você não está tão perdido em relação ao conteúdo, entendeu? E aí, é a melhor, assim, escolha que vocês podem fazer. Eu confesso que eu dava uma enrolada, mas meu método de estudo era basicamente esse, só que já bem em cima das parciais, né? De eu escutar o áudio, ler o livro e fazer o meu resumo. Então, já fica o meu conselho pra galera. Além disso, mais no fim do ano, a gente tem ginecologia, né? E ginecologia é a mesma coisa. Ele utiliza o GORE, eu tenho que achar agora o GORE aqui no meio. Ele utiliza o GORE como base. O GORE é esse livro aqui. Ele é em 2 ou 3 tomos. Eu acredito que ele é em 2 tomos. E aí, aqui também, ó, eu marquei pouca coisa, mas tem tudo aqui que você precisa saber. E a mesma coisa, leva o livro pra aula, tenta coordenar, assim, tipo, de saber qual que vai ser a sequência de aulas, e aí você leva o livro, o tomo de acordo com a aula que é, né? E aí você vai marcando aqui, chega em casa, faz a mesma coisa. Até porque os áudios que eu escutei, que é relacionado à ginecologia, que tinha um tema aqui no GORE, é igualzinho a sequência, igualzinho a doutrina mesmo que ele usa.
Então, é um livro muito importante de ler. E sem contar que sempre cai assunto tanto do Schwartz quanto do Gore na final oral de gineco-obstetrícia. A final de gineco-obstetrícia eu não fiz ainda, eu vou fazer a segunda mesa em janeiro. Torçam por mim. E ela funciona assim, você vai lá, faz toda a história clínica do paciente. Eu vou explicar tudo sobre isso, mais em detalhes no vídeo 2, então aguarde. Você faz toda a história clínica do paciente, faz toda a exploração física, semiologia e tudo. E aí, depois que você terminar, você vai apresentar pro doutor, pro residente, quem tiver lá pra fazer pra tomar sua prova, né? E aí, depois de você apresentar toda a história do paciente, o diagnóstico, conduta depois do diagnóstico, o tratamento em relação ao paciente, o caso da paciente, eles vão te fazer perguntas orais a respeito de todos os temas que você teve durante o ano, entendeu? E todos os temas que você teve durante o ano tá dentro desses 2 livros, então por isso que é muito importante ler sobre eles. E também os temas dentro das entregas de gineco-obstetrícia, que são quinzenais. E as entregas são feitas no hospital também. Então, sim ou sim, você tem que ler esses livros, porque é o que vai fazer você passar de ano no fim do ano, né? É o que vai fazer você passar na matéria. E aí, você passando nessas perguntas, você sabendo responder essas perguntas, você habilita para fazer a prova escrita na faculdade. A prova fechada, por mais que pareça, não é a parte mais fácil. Ele não, pelo menos a primeira mesa, ele não fez uma prova fácil, então tem que ter estudado bem todos os temas durante o ano para você conseguir resolver bem a prova fechada do doutor. A segunda matéria, vou aproveitar que tá mais perto aqui, é cirurgia. Cirurgia a gente teve com a doutora Gamarra esse ano. Ela é um exemplo de mulher, ela é chefe do trauma do hospital regional. Então, eu acredito que ela seja isso. Mas se ela não for também, ela é muita coisa pra mim. E aí, ela dá aula de cirurgia, ela pegou nossa turma e uma outra turma, porque, se eu não me engano, a gente teve 2 ou 3 cátedras. Quer dizer, o quarto ano teve 2 ou 3 cátedras diferentes de cirurgia e cada uma tem um método. A nossa doutora, durante o ano, a gente teve 4 parciais. Ela utilizou 4 livros diferentes de literatura esse ano. Tainá, eu estudei pelos 4 livros. Peraí que meu celular tá tocando, vou deixar silencioso. Pronto. Eu usei todos os livros, né, durante esse ano. E aí, eu vou falar um pouquinho na verdade, vou falar um pouquinho mais da aula dela pra cada um de vocês. Ela dá uma aula boa, eu gosto muito da aula dela, mas não tive o costume de gravar a aula dela. E eu amei estudar pra cirurgia, principalmente porque os livros que ela usa como base são maravilhosos. E aí não precisa nem de áudio, dá pra estudar pelos livros, só pelos livros pra aula dela. E o slide como um guia, né? Eu não gostei, a matéria que eu estudei só pelo slide foi a matéria que eu mais rodei, entendeu? Mas ainda bem que eu não precisava de ponto pra habilitar. Enfim, vou apresentar os livros da doutora. A gente fez 4 parciais durante o ano, né? Como eu falei, a maioria das questões fechadas, ela não fazia uma prova difícil. Também a final dela foi muito tranquila, foi só fechada, não teve hospital na matéria dela. Mas em outras cátedras de cirurgia teve hospital também. Eu ia amar se tivesse hospital na final de cirurgia, porque eu gostei muito de como foi. Enfim, o primeiro livro, por mais simples que pareça, é esse livro aqui. É o Semiologia Quirúrgica, do Silvio Dias Escobar. É um livro que é utilizado, assim, como doutrina para a maioria dos doutores de cirurgia, tanto que, na verdade, foi meu doutor de estágio que recomendou esse livro, e aí que eu descobri que as aulas da minha doutora eram baseadas nesse livro, tanto que eu sempre levava ele. Tenho até umas marcações dele aqui. Ele é um livro realmente simples, ó como é que ele é. Mas é um livro muito bom, se eu não me engano é de um autor paraguaio. Eu já falei dele aqui nos stories, ele tem uma linguagem muito simples, dá a impressão que o próprio autor tá falando com você. Então é um livro que eu recomendo super pra vocês comprarem. Outro livro que ela utilizou, porque ela não contente, né, com um livro só, esse aqui, também Semiologia Quirúrgica, do Vanuno. Ele é um livro estilo Silvio Dias Escobar, se eu também não me engano, é um autor paraguaio. Também tem uma linguagem bem simples e ele aborda, assim, praticamente sobre todos os temas quirúrgicos, a semiologia do paciente. Tem coisa muito bacana, assim, pra gente começar a ler ele já no começo do ano, entendeu? E, inclusive, na história... Aqui, ó, é o 3º capítulo desse livro,
fala sobre a história clínica em Guarani e o questionário médico dirigido em Guarani. É um assunto que eu tenho que ler, eu vou aproveitar, assim, depois que eu fizer minhas provas. Aqui, ó, capítulo 3. Ele ensina a fazer, ó, história clínica em Guarani. E aqui tem os cumprimentos, tipo, ai, boa tarde, senhor, boa tarde, senhora, tudo em Guarani. Eu fui... Sujei de batom meu livro. Eu fui muito errada em não ler esse livro direito durante esse ano, mas mesmo, assim, pra mim, né, pra vida, só li pra fazer prova mesmo, mas é um livro que eu acho que todo estudante de medicina deve ter, e se até, tipo, desde o primeiro ano, pra você se familiarizar com o idioma, alguém quiser ter, ou no terceiro ano mesmo, já começar a dar uma lida nele, é muito bacana. É um livro que eu recomendo, e eu estudei também pra fazer prova com ele. Outro livro que é mundial, né, nesse mundo, mundial nesse mundo. Não, na verdade, eu não sei se utiliza ele no Brasil, mas eu sei que em países como Argentina, Paraguai, Bolívia, utiliza, é o Cirurgia de Michas. É um livro que aborda todos os assuntos possíveis cirúrgicos. Ele fala certinho sobre todas as patologias, também fala de tratamento, fala o que não deve fazer, o que deve fazer, as técnicas cirúrgicas também. Então é um livro muito utilizado, muito mesmo, e minha doutora utilizou muito. E ele é ótimo pra estudar, pra fazer a prova. Na verdade, eu usava os 3, né, pra estudar, pra fazer as provas, porque se o tema não tava num livro, tava no outro. E o quarto livro, porque ela não contente com 3, né, tinha um quarto livro, era o ATLS. O ATLS, esse sim é mundial, porque são falam sobre as condutas do trauma, né. Eu só não comprei o ATLS porque a tradução que a gente tinha não tava muito completinha. Então, eu acabei estudando pelo Medcel, que as aulas do Dr. João eram maravilhosas. E o livro também de trauma da Medcel é muito bom. É o livro de cirurgia de trauma mesmo que eu usei pra estudar. E lá tinha tudo que eu precisava saber. Agora, a terceira matéria grande vai ser clínica, que eu vou mostrar os livros pra vocês. O primeiro livro é o Harrison. O Harrison, eu acredito que seja um livro pro mundo todo também. O Harrison, Princípios da Medicina Interna. Esse livro, ele é enorme, ele tem um monte de tomos. Olha o tamanho do primeiro tomo dele. E ainda tem... O nosso a gente dividiu em 5 livros, mas eu acredito que o original sejam 3 livros somente. Tem todos os assuntos que você imaginar, é uma bíblia mesmo da medicina, da clínica. Tem todos os assuntos que você imaginar aqui, ó. Só pra vocês terem noção do tamanho do índice dele. Essa é a primeira página. Deixa eu ver se eu consigo passar. Ó. Parte 11, parte 16. Acabou. Mas é um livro enorme, enorme, enorme. E eu cometi o erro de não abrir esse livro durante o ano, porque realmente a linguagem dele não é muito simples. Então, assim que eu abri ele, eu desisti. Mas eu cometi um erro enorme em não estudar, assim, bonitinho sobre ele, com ele, durante o ano. Outro livro também, que é outro arrependimento de não ter aberto ele durante o ano direito, é o Semiologia Médica do Argente. Esse livro, assim, ele é muito direto, entendeu? Ele fala de fisiopatologia, semiotécnica e propedêutica. Ensinança e aprendizagem centrada na pessoa. É um livro, assim, muito direto e foi um livro que me ajudou super, super, super a estudar para as finais. Por mais que eu, Tainá, não tenha aberto esses livros durante o ano, foi o meu maior arrependimento quando eu comecei a estudar pra valer, pra fazer a final de clínica, porque eu tive que fazer, tipo, em 15, 20 dias, estudar eles, como eu não estudei durante o ano, entendeu? Então, o que vocês podem fazer? Minha dica, eu também não gravei aula de clínica esse ano, não gravava, mas vocês podem, por exemplo, ir anotando, ou se você não tem, mesmo que você não tenha costume de anotar, mas você anote todos os temas que você teve durante o dia, porque a gente nunca tinha só um tema por dia, a gente tinha vários temas de aula por dia, né? Acabava que era um dia muito cansativo, quinta-feira, que era aula de clínica, porque eram muitas aulas, mas tinha que ter várias aulas para cumprir com o cronograma. Então, anote todos os temas que você tem. E você, chegando em casa... Gente, é clichê, mas é isso mesmo. Tem que estudar depois quando chega em casa. Procure nos livros os temas que
que você estudou nos dois, no Argente e no Harrison. E se você puder, tiver como, se não for muito pesado, leve os livros também, pelo menos o Argente no começo do ano, pra você acompanhar a aula, porque a aula é basicamente voltada pro Argente, né? E estude muito bem cada conteúdo. Estude a definição da doença, o que é cada doença, síndrome, o que for, epidemiologia, fisiopatologia, a clínica, a apresentação clínica, a semiologia, meios de diagnóstico e tratamento. E se tiver alguns... O Dani tá latindo. Se tiver alguns critérios de classificação, de diagnóstico, critérios maiores, menores, estude tudo. E, se for possível, converse com o seu doutor no começo do ano, se caso a prova for... Se for a mesma cátedra da minha, né? Porque tinha 2 esse ano. Se a prova final for de bolilha, então peça pra ele as possíveis bolilhas que serão durante o ano. E qualquer coisa eu disponibilizo mesmo os temas que a gente teve de bolilha esse ano, porque aí o que vocês podem ir fazendo, pra não deixar tudo de última hora, principalmente pra quem gosta de estudar com suas próprias coisas. Pegue os assuntos da bolilha. Aí sempre que você for ter aquele tema, aí você mesmo faz sua bolilha escrita, digitada como for, com tudo que pede na bolilha, bem completinho, entendeu? E estude cada coisa. Por exemplo, se na semiologia tem um nome lá diferente que vocês não sabem o que é. Então aí vocês pesquisam e vão se familiarizando, entendeu? Então essa é a minha dica para clínica. Não acumule matéria, tente estudar no dia e aprenda bem cada coisa, aprenda bem a semiologia. Nos estágios, usufrui muito. E outro livrinho de clínica que você não vai em sala de aula, mas eu já adianto para comprar, já comprei no começo do ano, é o Semiotécnica, manobras de exploração. Que aqui tem todas as manobras que você precisa saber durante o ano, entendeu? Na verdade, para sua vida. E aí, sempre que a gente aprendia alguma coisa diferente, sempre que você tiver alguma coisa diferente, você vai marcando aqui, entendeu? Pra você ter noção. Porque às vezes acaba que algumas manobras não são tão utilizadas, ou pode ser utilizada de outra forma, e aí os doutores não fazem questão de ensinar, mas aí você pode ir marcando de acordo com o que você for aprendendo. Por exemplo, a primeira aqui é generalidades, que fala de inspeção, palpação e tal, né? Aí o segundo capítulo já é semiotécnica de cabeça e coelho. Então já dá todos os passos, ó, e ainda vai dando uma sequência certinha do que você pode ir fazendo. Esse livro aqui é ótimo. Meu erro também não foi ler ele muito bem durante o ano. Eu tinha ele já desde o começo do ano, mas assim, também li tudinho um dia antes de fazer minha prova. Aí eu vi que eu tinha noção de muita coisa, mas, por exemplo, na prova... Já vou entrar no assunto da prova final de clínica, né? Na prova final de clínica, não basta você saber fazer. Você tem que saber explicar o que você tá fazendo e a teoria do que você tá fazendo. Por exemplo, como funciona, né? Já vou desde o começo na prova de clínica. A gente vai um dia antes da prova final lá, pegar a história clínica da paciente, fazer toda a exploração dela. E aí, no outro dia, você tem que ir lá apresentar a sua história clínica para a doutora, falar tudo que você encontrou no exame físico, falar super bem do exame físico da área afeta, né? Por exemplo, a minha paciente, ela tinha acometimentos pulmonares e cardíacos. Então, no meu caso, eu tive que falar tudo que eu vi de diferente, que eu encontrei de diferente no exame físico pulmonar dela, como tipo matidez de base, crepitantes e tal, né? Tudo que correspondia ao diagnóstico presuntivo que eu cheguei da minha paciente. E também no cardiovascular, por exemplo, pulso. Eu palpei o pulso da minha paciente, tava normal e isocrônico com o lado oposto, né? Aí a doutora me perguntou, tá, você me falou isso, mas qual que é a semiologia do pulso, né? Aí eu tinha que falar frequência, ritmo, igualdade, amplitude, essas coisas, tensão, esse tipo de coisa, entendeu? Então, tudo explica aqui. Tudo explica aqui nesse livrinho. Então é importante comprar, tanto para clínica quanto para cirurgia. Eu falei das 3 matérias grandes, né? E as pequenas, vocês não tem que se preocupar. Assim, tem que estudar bem, né? Dermato foi uma delícia de estudar, principalmente que muita coisa a gente lembrava de anatopato, da 5ª parcial, que foi pele.
Traumatologia, as provas não são fáceis, por mais que seja matéria pequena, as provas não são fáceis. Então, eu sempre... Uma amiga minha tinha um Word, né, de todos os slides transcritos, então a gente levava pra aula e aí anotava tudinho que o doutor falava e também gravava a aula dele. E aí, quando eu chegava em casa, antes da prova, né, eu ouvia o áudio dele, pegava minhas anotações e fazia o meu resumo. Oftalmologia foi uma matéria muito problemática durante esse ano, então não tenho o que falar, mas o que eu estudei eu achei muito gostoso. Por mais que eu não seja uma matéria que eu nunca vou seguir na minha vida, oftalmo, uma carreira. Deixa eu ver o que mais. Medicina de imagens é uma matéria grande, então pode parecer inútil, mas é uma matéria muito importante, muito, muito importante mesmo. É uma coisa que todo médico tem que saber. Então, assim, estudem bem medicina de imagens. Deixa eu ver outra coisa. Ética médica 2 foi complicado, né? Aquela matéria que a gente não liga muito, então também sem comentários. Toxicologia terapêutica, nossa, o doutor é o melhor doutor do mundo, é o doutor, eu acho que mais humano que a gente tem, entendeu? Então, mas a prova final dele não foi fácil, foi uma prova difícil, então é uma matéria que tem que se dedicar durante o ano. E no nosso caso, a gente teve durante o ano terapêutica e o último módulo foi toxicologia. Então ele reservou para a prova final somente toxicologia, mas por mais que fosse pouca coisa, era muito detalhe, muita coisa para estudar. Deixa eu ver o que mais. Dermato, já falei, dermato, oftalmo, trauma, toxicoterapêutica, oftalmo, ética médica e imagens. Acredito que sejam só essas matérias mesmo. Então, assim, meu conselho, dei minha dica de cada matéria, os livros que utilizem em cada matéria. Não deixem pra acumular, entendeu? Não deixe acumular. Tenta casar um pouquinho o estudo de vocês da prática com a teoria. Não, sempre estudem pelo livro, não fiquem esperando o slide, não, porque pelo menos esse ano nossos slides praticamente foram inaproveitáveis, entendeu? Tudo que tinha de importante mesmo, tudo que foi cobrado na prova foi baseado em livro. Então, é um ano que a gente amadurece muito, é um ano que a gente tem que mudar muito nosso estilo de estudo, nossa dedicação em relação à faculdade, entendeu? Porque é nessa hora que a aguinha bate na bunda. Então é aí que a gente aprende a nadar mesmo, a amadurecer nossas ideias. Então é um ano que a gente tem que ter malícia pra tudo, entendeu? Temos que tomar frente, temos que se dedicar, a gente tem que querer se destacar, tem que querer ser o melhor. Então, espero que aproveitem minhas dicas. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem contar comigo, igual foi a galera que passou pelo terceiro ano, que também foi um ano difícil. Sempre qualquer coisa eles vinham me perguntar, pedir alguma dica. Então, essa ficou meu conselho pra vocês durante esse ano, né? Não deixe nada pra depois, tentem deixar tudo em dia. Estudem bem durante o ano, pro fim do ano, assim, não ser sofrido, entendeu? Pra vocês conseguirem tirar férias, porque eu não consegui tirar férias. Justamente porque meu ano, assim, foi um pouco conturbado e eu achei melhor eu ter um espaço maior entre as provas para eu conseguir estudar bem. Então, fica aqui, minhas dicas do coração pra vocês. Vocês sabem que qualquer coisa pode contar comigo. E aguardem o vídeo 2, que eu vou falar tudinho das práticas.